Bom dia, amados. Paz do Senhor esteja com todos. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Viemos aqui mais esse dia maravilhoso, aleluia. Que Deus nos concedeu vida e acordarmos com saúde. Aleluia. Tu e tua casa, meu amado. Verdadeiros adoradores. Aleluia. Vamos dar graças a Deus por isso. Vamos agradecer. Aleluia. Que Deus é a fonte da vida, a fonte da nossa vida. E tem gente aí fora que duvida. Aleluia. Tem gente aí fora que viaja no universo. Aleluia. Só que quem fez o próprio universo foi Deus, amados. Aleluia. Por isso, vamos tomar certo cuidado. Essa parte de hoje, essa quarta parte aqui e última do nosso estudo, Deus existe. Vamos falar do rei Ezequias. Aleluia. Do selo do rei Ezequias. Aleluia. O que era o selo naquela época? É como se fosse uma assinatura. Aleluia. Digital, enfim. Era a identidade. Como a identidade do rei. Aleluia. É tudo que identificava a pessoa. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. E para via de dúvidas, eu vou falar, aleluia, cientificamente e na palavra. A veracidade dos fatos que coincidem. Aleluia. São verdadeiros. Aleluia. Se o meu irmão ou minha irmã quiser saber mais informações, eu tenho a reportagem. A fonte desse estudo aqui é a própria Rede Podre Record de televisão. Aleluia. Aqui. Fonte, Rede Record, mídia circular, mídia normal. Aleluia. Se quiser puxar lá, o selo do rei Ezequias no Google, aparece. Aleluia. Ou no meu canal, amados. Davi Wilson, pregador, Bíblia Sagrada. Aleluia. Glórias e glórias. Se inscrevam, amados. Aqui eu prego o verdadeiro evangelho. Nada mais e nada menos que isso. Eu prego a verdade para o povo. Eu ensino Bíblia para o povo. Aleluia. Por esse povo de Deus aí necessitado, que agora não está mais necessitado. Por quê? Está aprendendo o evangelho. É verdadeiros adoradores, essas 65 pessoas aí. Por isso eu te convido, venha conosco. Aleluia. Vocês mesmo vêm. Aleluia. Pelas próprias frutos. A obra não é vã. A obra não é vazia. Essa que eu estou fazendo. Aleluia. É uma obra abençoada por Deus, que Deus está honrando. Como que está honrando? Trazendo dinheiro? Não. Não é essa honra que Deus fala na Bíblia. É fazer a vontade dele. Trazer almas para ele. Aleluia. Almas. Pessoas. Aleluia. É esse o objetivo da obra de Deus. Que as igrejas não fazem fora. Aleluia. Glórias e glórias. Aleluia. Aleluia. Eles não fazem isso. A maioria. Por isso, amados, vamos ficar atentos. Essa é a última parte daquela série de estudos. Deus existe. Aleluia. Vamos falar do rei Ezequias. Vamos falar do seu selo. Aleluia. Glórias e glórias. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia, amados. 2 Reis. 2 Reis 18. Aleluia. 2 Reis 18, amados. Aleluia. Esse é o texto bíblico de início. 2 Reis 18. Reis 18. Aleluia. Só que eu vou falar textos agora. Texto, aleluia, a respeito da reportagem. Fatos científicos. Ou seja, fatos circulares do mundo aí. Fatos do mundo. Que eu vou fazer abordagem aqui sobre o assunto, que envolve o selo do rei Ezequias. Aleluia. Vou começar então a falar. Eu vou ler primeiro, amados, como nas outras anteriores. Eu vou ler primeiro o que o homem fala, depois o que a Bíblia fala. Aleluia. Para vocês verem como bate. Aleluia. Que a própria ciência não tem onde correr da existência de Deus. Não tem aonde duvidar. Aleluia.
Tem provas e provas e mais provas. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Aleluia. Hoje o assunto é: Deus existe, a quarta parte. Aleluia. O selo do rei Ezequias. Isso é um fato que prova que a Bíblia, amados, é verdadeira. E também a existência do nosso Criador. Aleluia. E está sendo reconhecida, aleluia, até pelos cientistas, os mais inteligentes, aleluia, do mundo. Pela NASA. Até a NASA está reconhecendo. Aleluia. Agora vamos falar aqui, amados. Vamos entender direitinho, vamos comparar os textos. Aleluia. Para o meu irmão e minha irmã entender que é verdade, mano. É mais um fato que prova a existência da Bíblia e de Deus, mano. Esse selo está aqui na Bíblia. Aleluia. Esse rei existiu, né? Aleluia. Esse rei Ezequias existiu, amados. A palavra vai provar isso. Como é que acharam o selo do rei Ezequias sendo que ele não existia? É a veracidade, provas que a Bíblia é verdadeira, mano. As informações aqui é verdadeira. Vamos ler então. Agora esse texto é circular, texto do mundo, texto segundo a reportagem da Record. Aleluia. Eu vou dizer nomes aqui, aleluia. Eu vou soletrar, amados. Que é para os irmãos saber de quem é a escavação, de quem é o projeto. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Quer dizer, a pronúncia não é igual a escrita. E soletrando fica melhor. Aleluia. Vamos começar. Agora esse texto é circular, segundo a Record. Aleluia. Durante escavações em Israel, arqueólogos acharam um pequeno objeto, aleluia, com uma inscrição que confirma a existência de um dos personagens que o mundo conhecia através da Bíblia. Aleluia. Uma descoberta pequena. Aleluia. Eu vou dizer aqui, ó, é uma descoberta pequena, do tamanho de 1 centímetro de diâmetro, 1 centímetro de diâmetro, aleluia, e 9 milímetros de espessura. É 1 por 1, na verdade, 1 centímetro por 1. Mas de um grande significado. É a evidência que a Bíblia tem seus fundamentos, aleluia, históricos. Ou seja, a Bíblia, ela tem as suas verdades, igual os livros de história. Na verdade é o livro de história que é manipulado. Aleluia. É como se fosse um livro de história. Ou seja, é verdadeiro. Então, são os fundamentos históricos reais e verdadeiros. E esse objeto é o selo do rei Ezequias. Aleluia. Tribo de Judá. E análises comprovam que o objeto tem 2.700 anos, amados. 2.700 anos esse objeto tem. Olha como Deus conserva as coisas. Olha o tamanho. E faz o homem achar. Aí o homem vai lá e glorifica o nome dele. Olha, Deus existe. Olha. O achado confirma a existência de um dos reis mais antigos e famosos da história. O selo traduzido traz a seguinte inscrição em hebraico antigo. Aleluia. Estava em hebraico escrito. Aleluia. Vejam só o que significa. O que estava escrito. Pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Aleluia. Agora, amados, vamos ler na Bíblia isso. Vamos lá, em 2 Reis 18:1. Vocês viram que é a identidade do rei. Aleluia. É a assinatura dele. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos ver se bate certinho? Aleluia. Vamos ver. 2 Reis 18:1, amados. Deus existe. Vou ler as provas.
Pra você que duvidou de Deus aí, ó. Aleluia. Eu vou falar sobre sacrifício de criança. Eu vou falar sobre isso. Meu irmão Pedrosa tá falando. Ele tá falando sobre isso aí. Ó, quanto mais experiência do que eu, ó. Um homem maravilhoso. Aleluia. Uma fonte de conhecimento que é absurda. Ele bota foto, bota texto, bota desenho pro povo dele, ó. Os seguidores dele. Aleluia. Ele não ganha R$1 pra isso. Ele graça receber, de graça dar. É irmão. É verdadeiro adorador. É varão valoroso. Aleluia. Vai na fé, meu irmão. Aleluia. Nós estamos indo atrás. Aleluia. Vamos botar levar conhecimento pro povo aí. Eu já levo a palavra. Eu já pego aqui o mundo, já bosto na palavra. Ó. Vamos falar agora na palavra. Ó. Tá duvidando de Deus? Ó, veja bem. Eu vou ler de novo o significado do que é importante isso aqui, ó. O significado do selo, para você relembrar disso aí, ó. Ó o significado que está escrito no selo. Em hebraico antigo. Pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Vamos ver o que a palavra fala agora? Quem quer vamos mais essa citação aqui? 2 Reis 18:1. Isso, 2 Reis 18:1. Vamos lá. E sucedeu o quê? No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Aleluia. Começou a reinar Ezequias, filho de quem? De Acás. Rei de onde? Judá. Precisa pegar alguma coisa aqui, amados? É 2 Reis 18:1, meus irmãos. Está escrito o que está escrito no selo. Eu precisaria pregar mais alguma coisa aqui para você que não acredita em Deus? Não acredita na palavra? Eu precisaria pregar 12 minutos de pregação. Ó. Eu precisaria pregar alguma coisa? Os fatos da mídia podre e a Bíblia. Mesma coisa. É que tem pessoas que precisam ver pela mídia podre para acreditar. Deus, ele é onisciente e presente. E poderoso. Ele manda, até o diabo obedece, irmãos. Quando ele manda. Ele é supremo, ele é soberano, nosso Pai. Só não vê que não quer isso. Aleluia. Nossa, eu não quero nem saber o porquê, porque misericórdia. Amar a Deus, um Pai maravilhoso desse. Eu sigo ele, vê se ele faz de escravo. Igual o Lúcifer faz os adeptos dele. Xinga. Ofende. Humilha as pessoas. Tem um vídeo na internet disso. Um encarnado, demônio desencarnado lá, ofende os seguidores dele, os governantes lá. Os Illuminati que estão ali fazendo reunião. Ofende, humilha. Aleluia. O que eles falam mesmo? Eu não lembro. É palavras feias, tolos, inúteis. Aí os tontos lá glorificando o ser desse. Uma nojeira dessa. O Deus coruja. Não disse, é o Deus Sol, né? Baal, né, na verdade. Aleluia. O demoninho caído que caiu com o Lúcifer. Que é o que comanda as imagens, a idolatria no mundo. Só ia pregar mais alguma coisa? Bíblia tá lá, só pegar no meu canal ou pesquisar, ó. Bate certinho. Deus existe. Vou repetir mais uma vez, ó. Fazer igual o Dr. Pedrosa. Desenhar pra vocês, ó. Ó o que significava o selo. O que significava 1 centímetro por 1. O que significava o que estava nele ali. Estava escrito em hebraico antigo, ó. Pertencente. Isso aqui é a Record falando. Traduzindo o selo. Que encontraram. A Record. Olha o que significava em hebraico antigo. Pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. O que está na palavra de Deus aqui? Agora deixa de lado o Record aqui.
Segunda Reis 18, verso 1. O que está escrito aqui? Vamos ler de novo? Ó. E sucedeu o quê? No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. É só ler, meu povo. Palavra. Agora tem gente que duvida da palavra de Deus ainda. Contradições da palavra. Mas que é contradição aqui? Ela existe. A única contradição que Deus faz na Bíblia, ele faz mesmo, ele retrocede o tempo, ele faz de tudo para as pessoas. Coisa que as igrejas não fazem. Só levanta templo. Levanta templo e rouba, destrói as ovelhas, né? Tudo ao contrário. Quem está em contradição é o homem, gente. É o homem, não é Deus. Olha que Deus falando aqui. Olha a palavra dele que fiel que é. A palavra de Deus não erra, meus amados. Que é a palavra de Deus. Aprenda uma vez por todas. Para de viajar na maionese aí, ó. Tem mais, ó. É extenso o assunto aqui, ó. Entendeu? Olha. Nossa, aleluia. Reportagem é grande. Fui cortando pedacinho por pedacinho, com carinho. Fui. Vamos pôr para os irmãos lá. Tá duvidando de Deus? Espera aí, vamos conversar, vamos levar. Tá em contradição a Bíblia? A única contradição que Deus faz é por causa do coração quebrantado. Ele matava mesmo, Deus, e vai matar mais ainda. Mas quem se arrepender vai entrar no reino do céu. Quem se arrepender entregar a tua vida para Jesus. Seja maçom, seja Illuminati, falso profeta, esses pastores vagabundos aí que não trabalham e na vida da ovelha. E esses pastores que levantam templo aí, só templo só. Se arrepender, vai para o céu. Deus não vai lembrar dos pecados. Ele não resiste a isso. Por quê? Deus ele veio para salvar a humanidade. O próprio Jesus veio para salvar o que havia perdido. Só que precisa se arrepender e entregar a vida para Jesus. Só do que vale. Tem pessoas que veem Jesus morto na cruz lá, que podem pintar e bordar o que quiser, porque Jesus aceita a pessoa do jeito que ela é no pecado. Não aceita, gente. É isso que as igrejas precisam ensinar as ovelhas. É isso que essa igreja precisa ensinar. Ó, palavra. Ó, bate tudo certinho. Se eu tô falando que homossexual não agrada a Deus, é inferno, vocês têm que acreditar. Por quê? Tá vendo? Ó, a Bíblia é verdadeira, amado. Quem faz contradições, quem faz palhaçada é o homem, gente. É nós que faz isso. Nós não, né? Tô dizendo que... Eu me separei disso aí, não quero saber de pecado. Misericórdia, eu tô dentro da minha casa aqui, ó. Eu até encho o saco até demais aqui dentro. A gente tem que ficar, a gente tem que se preservar das coisas. Aleluia. O mundão tá aí fora pra destruir, filho. Não, o homem prefere escutar sempre o diabo. O mundão aí fora. É isso que acontece. Vai precisar pregar mais alguma coisa do rei Ezequias? E que vale certinho na palavra, tá escrito, tem mais coisa, hein? Tem mais coisa escrita. Quem que tá em contradição? O anticristo e o falso profeta que tá em contradição no mundo aí. E quem tá lá dentro, seguindo eles lá. Trabalhando pra eles. Olha esses governos aí. Roubou, pintou e bordou. Deixa eu ver o que consegue tirar de lá. Essa maçonaria dele sair de lá. Não deixa. Tem que o povo tirar esse homem de lá. Tem que o povo tirar. Através de que jeito? Oração, gente. Se Deus perturbar esse homem, ele vai sair. Ele vai destruir tudo as leis trabalhistas, gente. E é só jejum e oração que vai resolver isso. Não adianta lá você estacar pau, pedra, não adianta. É isso que a maçonaria quer. É isso que os Illuminati querem. Pra quê? Pra botar a ordem marcial. Já estão falando até já estão falando, é mentira isso aí. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Hoje jaz do maligno. Intervenção militar. Isso aí é pra pegar o povo. É pra prender o povo. Não é pra prender eles, não. Aonde isso? Cabo da senhora que me perdoa, mas cuidado com isso aí, viu?
Você é honesto, meu irmão. Você tá cego acreditando nesses homens aí. Nesses coronéis aí, poderosos aí. Aonde que esses homens foram alguma coisa pro povo? Olha a polícia militar na rua aí. Morre lá no Rio de Janeiro por quê? É bala pra todo lado. Casa da minha No então, ela é minha namorada antes, a Daiane, minha esposa. Roubou, furtou a casa dela lá, mas não foram nem atrás. Vamos nem falar por quê. Dá ânsia. Ainda cobrar, você quer que a gente vá atrás? A gente precisa acertar uma grana aí, porque é meio... O policial cobrar para atrás de bandido, gente. Eu não vou nem citar. Sabe por que eu não vou citar nome? Não é por medo, não é por nojo. E o cara veste aquela roupa, vai na rua aí e humilha os outros ainda. Prende o carro dos outros. Que moral um cara desse prende o carro de alguém na rua? Um documento vencido, sei lá. Um pneu careca. Que moral que tem, gente? Esse governo fazer isso? Isso daí é Forças Armadas? Isso aí defende o povo? Isso aí não defende o povo, gente. Tem muitos, se não a maioria, que são gente boa. Chegaram a falar na minha cara, o governo é desonesto, quem sou eu pra tirar o carro seu? Pra quê? Pra dar dinheiro pra ele? O cara falou na minha cara. Você acha que a gente também é, né? O cara falou na minha cara, eu não vou falar quem é, né? Porque vai exonerar até a pessoa. Por isso tem que perder bandido, gente. Perder traficante. Tem que fazer isso. Bandido, traficante, seja lá. Criminoso. Por isso tem que perder. Não infrator de trânsito. O governo não é honesto com a gente. Ah, mas você tem que dar exemplo também pra você cobrar. Vá pra merda quem fala uma coisa dessa. Você pode cobrar quem tem imposto em dia. Ah, quem fala uma coisa dessa é idiota do governo. É idiota. Você não tem dinheiro pra pagar. E aí, como fica? Eu sou criminoso? A infração de trânsito é uma coisa. Crime é outra. Eu fui segurança, pretendo não ser mais. Mas não vou cuspir pro ar, né? A gente não sabe. É uma humilhação danada, gente. Uma humilhação danada. Nossa, humilhação infernal, na verdade. Que danada é coisa do inferno. Uma palavra infernal. Mas é verdade. É uma coisa linda. Eu gostava demais disso aí. Mas me abalei muito profundamente aí. Quase que a gente tem depressão por causa disso. Que em 10 segundos o cara destrói uma vida sua. Vem lá um Zé Mané, Zé Ninguém lá, ainda tira foto do você ainda por cima. Eu já falei que eu tenho um problema grave, negócio de sono. Não, o camarada que tirou foto lá, falou, o cara dorme o dia inteiro. Não falou que eu tenho problema. Não, isso aí que é bandido, gente. Isso aí que é um cara desse tem família, um cara desse? Tem família pra quê? Um vagabundo desse. Essas pessoas aí, ó. Tem salários altos, né? Por isso que tá tudo em dia, né? Não é assim as coisas. As Forças Armadas faz isso aí. Também na Polícia Militar arranca o carro dos outros, arranca o carro dos outros. Além do governo roubar, ainda arranca o carro. O cara malemar aguenta o combustível pra andar. Ô, gente. Bom senso chama isso. Amor ao próximo. Nunca o militar aprende isso na escola. Nunca. Nunca. Aleluia. Vai falar. Até hoje, né? Minha esposa perdeu. Minha esposa, Daiane, perdeu. Uma televisão de 42 polegadas. Vagabundo entrou lá e catou. Não queria fazer nem BO, porque o bandido é tão vagabundo, tão esperto, que levou o cadeado embora. Não dava arrombamento. Falou, o quê? Eu fui pra cima do cara. Falei, o que você tá falando, rapaz? Você acha que eu sou tonto? Eu tô na segurança quase 15 anos. Você vem falar isso pra mim? Calma, moço, calma, não é assim. Não é, meu filho. Se eu tô falando pra você o que aconteceu, cadê?
Cara de pau, rapaz, um soldado desse. Que isso, gente? Aquela pessoa fria, sabe? Ah, mas não adianta desesperar. Por que não adianta? Tem que subir na cabeça, assim, pra pegar o cara. Não, eles querem... Não, vamos fazer... a gente tá a gente tá investigando. Até quando vai deixar roubar o cara? Quantas famílias vão deixar roubar pra pegar o cara? Isso é a investigação deles? Tá vendo onde tá errado isso aí? É um povo frio, gente. É um povo que... Manipulado. Forças Armadas é manipulado. Toma cuidado com isso aí. Toma cuidado com isso aí. Já fala soldado, sargento, já fala isso aí. Já fala. É manipulado. Tá ganhando pra ser daquele jeito ali. E eu sei, porque eu fui. Já nem segui isso aí. Por gostar muito, mas nem segui. Deus, ele direciona a vida da gente. As igrejas, por exemplo. Olha. Você vê como que é o próprio homem que se contradiz, não é a Bíblia? E tem pessoas que falam que é a Bíblia. Olha as igrejas. Então, é isso. Chegou onde eu já queria. Mas quem que tá lá dentro? É homens. É homens que tá ali dentro, não é Deus. Deus não tá num lugar desse. Deus não tá dentro de um lugar desse. Tá ali a misericórdia só. Tá o silêncio, tá... Acontece alguma coisa porque por causa do povo que é muito bom, que dá demais até. Deus não habita num lugar desse. É esse povo que é contraditório. Falamos do governo, Forças Armadas. Nossa, tá uma anarquia. Tá pronto pra explodir o negócio aí, pro anticristo governar. Isso tá no mundo inteiro, meu amado. No mundo inteiro tá isso aí. Nossa, igreja, no mundo inteiro. Olha esse papo aí. Fala que Jesus era. Que Maria perdoou Jesus. Onde Maria perdoou Jesus? Né? Aonde que Maria perdoou Jesus? Mulher qualquer. Tá lá, só que tá no céu lá com o pessoal. Né? Com Abraão, Isaac, Jacó, tá lá. Muito melhor que eu, né? Lógico, Maria, né? Tá lá, já tá no céu lá. Sabe? O pessoal viaja. Tudo na conversa do diabo. Não existe esse negócio de dormir na tumba. O pessoal fala de dormir na tumba. Aonde isso? A gente vai ficar preso dentro de um sarcófago, gente. Vocês da física, olha. Morreu? Inferno. Ó. Bom morreu? A pessoa bom morreu, céu. O mal morreu, vai pro inferno. Tem outra coisa. Pessoa em cima do muro, não sabe lá nem cá, inferno. Não tem esse negócio. Deus não se mistura com imundícia. Deus não se mistura. É a Bíblia que entra em contradição? É a própria igreja, o próprio homem, o próprio anticristo dos governos. Que tá tudo essas desgraças aí. É a Bíblia que é contraditória? A Bíblia faz sacrifício de criança? Vou mostrar. Eu vou até classificar a quarta parte disso tudo. Vou mostrar pra esse cidadão aí que me questionou aí. Questionar o que é mais santo, gente. Santo não é botar na parede ali. Aquela porcaria de pedra ali. Que é, tem uns que põem o diabo pra Deus azerar ali e acham que é a Santíssima Trindade. É o próprio Lúcifer, o diabo tá na cara da pessoa. A cara do diabo. Né? Eu já mostrei, já preguei isso aqui. Como é a face de Jesus. Aleluia. Quando ele era vivo, estava entre nós, e quando... Eu já preguei para meus irmãos aí. Jesus glorificado hoje. Não é desse jeito aí. É Deus, gente. Deus, é diferente. É cheio revestido de glória. Nossa. Você não consegue, ninguém consegue olhar para ele. Se ele não querer. Ninguém consegue. Não. É o camarada do zóio azul na parede, cabelinho loiro, cacheado. É o próprio Lúcifer, o diabo. O cara quer pecar. Não vai falar que é pecado isso? Aonde? Como tirar a face de Jesus, gente? Através do sangue dele? É mentira isso aí. Jesus era baixa estatura,
Era de pouca aparência. Ninguém gostava dele. A aparência dele não agradava a ninguém. Jesus é desse jeito aí. Ele é humilhado até na aparência. Aí foi evoluindo na fé, o Espírito Santo, né? Que Deus fez até isso. Ele até se edificar na fé para salvar a gente. Jesus veio como homem na terra. Aí tem gente que fala que Jesus tem na França. Teve mulher na França? Teve mulher. O que tem? Se fosse? Poderia. Ele veio como homem, para vocês ignorantes. Se ele quisesse, ele não tinha tempo. Maria Madalena amava ele. Segundo as Escrituras. Ela seguia, eu vou seguir por você, meu Senhor. Te devo a minha vida. Ela se apaixonou por ele. Só não vê, o teólogo não vê na Bíblia porque não quer. Mas não tinha tempo para isso. Era só fazer a vontade, era fazer a vontade de Deus, não tinha tempo. Não é porque ele não quis. Não tinha tempo. Nem de beijar uma mulher, se te deseja, não tinha tempo. É, gente, é curto e grosso a coisa. E os idiotas ficam viajando. Como Jesus veio carne, ele poderia ter relação sexual, poderia fazer vergonha. Só que não teve tempo. Não teve tempo para essas coisas. Casar. Como Abraão é casado, como... Né? Enfim. Vocês entenderam? Agora tem que viajar. Jesus tem mulher na França, tem mulher não sei aonde, tem mulher... Eu garanto que seria Maria Madalena. Aquela prostituta que ele salvou lá. Que a mulher manda beijar. Aquela ia ser a namorada dele. Ser mulher de Jesus, que ela ia ser. Só que não tinha tempo. É a obra de Deus. Deus mandou fazer a obra. Ele cumpriu, ele foi obediente. Ele resistiu à carne. Não é que não podia não, gente. Deus veio homem na terra. O filho dele veio homem. Tem palhaço aí que fica viajando aí. Diz que tem tumbas aí que tem 10 nomes de Jesus na tumba. Tem nome. Fizeram o DNA dele lá, pegaram? Chamaram ele no céu, ó, precisa ver se é o senhor, né? O homem mesmo ele se contradiz essas coisas. Não, gente, é só ler. Jesus veio como homem para salvar o que era perdido. Sofreu igual a gente. Ele pagou a sua dívida, ele se tornou homem igual. Foi humilhado, chotado, arregaçado, mutilado e crucificado. Poderia ter relação com a mulher? O osso poderia, só que não tinha tempo. Senão as escrituras falavam. Jesus com sua esposa Maria Madalena, é que não teve tempo para isso. Você acha como um Deus... Você acha que a vida de um Deus é fácil? Ainda mais o nosso Deus que é sofrido, que foi sofrido na terra. Seus desconfiômetros da vida aí. Maçonaria da vida aí, que fica viajando. O diabo bota essas coisas nas cabeças. É só ter coração aberto para Deus. Ele revela. Meu filho não teve relação com mulher porque não quis. Não dava. Tem que fazer a obra. Tem coisa que não dá, gente. Agora o padre não tem esposa, não é por causa que Jesus era assim. Eles falam que é, mas não é. É para não ter vínculo com mulher e... né? Que as propriedades que ficam no nome do padre, as coisas adquiridas, toca vender e... né? Ou seja, rolo judicial, né? Padre não pode ter rolo judicial aí. Satanás é astuto. Por isso que a gente, olha, é por isso que nós cristãos temos que se unir e estudar a Bíblia, gente. O diabo sabe de cor seu criado isso aqui. Só que ele quer te envergonhar com isso aqui. Igual o falso profeta faz. Tem que arrancar todo o seu dinheiro. Por isso, vamos aprender a Bíblia. Tá aqui, ó. Vamos aprendendo. Quem que entra em contradições aí? O homem. Especificamente, claramente, os anticristos da vida aí e os falsos profetas. Mas essas igrejas. Igreja para ser representante de Jesus na terra. Já li sobre isso, já preguei. O que acontece é o contrário. A miozinha, a menos ruim, só levanta templo.
A vida da igreja é só o templo. A melhorzinha, hein? Imagina que não presta. Você vê as fortunas, os fortunados que tem no mundo aí. De Macedo, Valdomiro, R. Soares, Silas Malafaia. Enfim, tem uns pais dele aqui, não lembro o nome. Esses são os mais conhecidos. Eles dão R$1 para ajudar. Acabou o culto? Bancou a igreja? Viu as despesas? Leva dos pobres. Tá cheio de missionário aqui em Bahia. Tá cheio de missionário com essa, não tem a miséria aqui. Que não leva lá o dinheiro das igrejas. O outro foi na África lá, comer rato com o outro lá. Tem que dar bosta de sobremesa, gente. Com um homem desse. Um miserável desse. Bosta, ainda sem açúcar pra ele ainda. Um cara desse comer, gente. Os dois, né? Ele e o diácono dele. Gente ignorante, rapaz. Em vez de pegar o dízimo e a oferta da igreja aqui, ó. Arrecadar da outra. Olha, precisa dar uma dinheiro pra dar uma condição ali pra aquele povo lá. Dá menos uns dias lá, pra esse povo saber. Pra poder ensinar esse povo. Comprar a parte, sei lá. Ensinar agricultura pra aquele povo. Semente. Não. Vai lá sem um centavo, mas lembrar que eu quero a passagem. Busar tem que pegar dízimo e oferta pra pagar a passagem de volta. Ô, esse cara é miserável, cara. Você é uma pessoa miserável. Eu vi isso aí, escutei dentro da própria igreja. Gente, isso aí é uma avareza tremenda. Na própria igreja. Agora é a Bíblia que entra em contradição, gente. Aonde que a Bíblia manda fazer isso? Se o templo de Deus é as pessoas. A Bíblia fala que o templo de Deus é as pessoas. É o homem que faz essas contradições, meu irmão. Você que tem dúvida aí. Essas igrejas paganizadas aí, ó. A miozinha é aquela que só levanta tempo. É isso que eu tô falando. Aí diz que vai levantar um tempo na África lá. Ah, vou arrancar da dízimo oferta. Que eu vou fazer. O camarada tem coragem de arrancar dízimo oferta daquele povo miserável lá. Mais ainda quer deixar aquele povo mais morfético, pobre do que é. Quer arrancar mais dinheiro deles lá pra levantar templo lá. Dá pro cara desse comer bosta na cadeira? Essas coisas que a gente fica pé da vida. E agora vem um camarada na internet e falar que a Bíblia tem contradição, gente. Tá aqui a palavra de Deus, ó. Só não segue quem não quer. Eu não tenho condição de ajudar os outros. Não tem mesmo, não tem nem pra mim agora aqui, ó. O que eu faço aqui é abrir os olhos. Cobrar. Cobrar de quem tem. A igreja tem condição. Muito mais do que a ovelha. Nossa, é casa do tesouro. Aí vem as pessoas, mas você não ajuda, também pode cobrar. Falei, onde eu não posso cobrar? Sendo que eu não recebo da igreja. Até hoje o camarada lá perguntou pra mim se tá desempregado. Eu tô. Tá difícil? Tá, rapaz, tá complicado. Ele não deu R$1 pra mim. Isso não é caridade na igreja? Eu sendo membro da igreja, hein? Membro. Isso que eu falo, gente. A contradição tá no homem. Tá em você que tá vendo o defeito na Bíblia. Vê a tua vida primeiro. Você tá com... você já tá em contradição aí, ó. Você já tá por cima do muro. Fica aí só zicando a Bíblia. Vai zicar esses homens aí, ó. Olha eu aqui, ó. Alguma coisa eu tô fazendo. Não tem condição de pagar as coisas? Tô fazendo, levando conhecimento pro meu povo. Onde está a contradição, meu irmão? Vamos continuar a pregação aqui. Ah, parava aí. Parava aqui a pregação. Aleluia. Vamos continuar a pregação agora, vamos falar mais algumas partes aqui, meus amados. Mas vocês viram que não está contradição, né? A Bíblia bate certinho, gente. Eu vou falar, tem mais coisa. Ó. Eu vou ler mais um texto da Record que da mídia controlada, a mídia dos Illuminati, né? A mídia convencional do Brasil aí.
Aí depois eu vou pegar a Bíblia novamente, eu vou embasar, a gente vai fazer uma comparação com a Bíblia. Ou seja, vai bater tudo certinho. Mas precisa mostrar desse jeito pro povo, hein? Senão ninguém acredita. Ó. A arqueóloga Eilat Mazar, eu vou soletrar. Eilat Mazar, eu vou soletrar o nome. E-I-L-A-T, espaço, M-A-Z-A-R. Eilat Mazar, nome da arqueóloga, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Foi a responsável pelas escavações. Essa mulher foi responsável por ter achado o feito, né? O selo dos reis Ezequias. E ela explica do selo ter sido encontrado no sítio arqueológico e garante a autenticidade. A Bíblia garante, né? A Bíblia a mulher garante. Aleluia. Garante a autenticidade. Muito mais importante do que uma joia. Porque as joias não possuem nome. Já o selo é a própria assinatura e a comprovação dos fatos relatados na Bíblia. É um registro histórico que o rei Ezequias existiu. Uma prova cabal, né? Uma prova palpável. Palpável. Está querendo dizer aqui. O selo do rei Ezequias é uma prova palpável que ele existiu. Ó. E que a Bíblia existe. Que Deus existe. Ó. Uma prova que se apalpa assim. Puxa, é verdade, cara, existe. Ó. Que você vê. Para você que duvida aí. Valeu. Continuando. O reinado de Ezequias durou 29 anos. Entre os séculos 8 e 7 a.C. Ele purificou o templo de Salomão. Aleluia. Que havia sido profanado pelos antecessores. Ezequias reorganizou os cultos e mandou destruir os altares em adoração a ídolos, a Deus Sol, Baal. Aleluia. Vai falar aqui, ó. Tudo isso que o Ezequias fez aqui, vai falar na palavra agora. 2 Reis 18, 2, 4. Presta atenção, meus amados. 2 Reis 18, agora pela palavra. Eu vou falar, isso aqui é científico. Eu acabei de ler agora. Agora eu vou falar da palavra espiritual. Palavra de Deus. Presta atenção como bate certinho as coisas. Depois é só puxar na internet, meus amados. Tá lá. O selo do rei Ezequias. Rede Record. Pronto. Vai lá. Aí aparece a reportagem, vocês assistem. Ó. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. O rei Ezequias, né? E 29 anos reinou. Aleluia. Quanto que tá falando aqui? 29 anos durou seu reinado. Entre o século 8 e 7 a.C. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que ele fez com o templo? O que ele fez aqui? Purificou o templo. Ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. 4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas. O que está falando aqui? O que está falando aqui? Ó.
Aqui, ó. Reorganizou os cultos, mandou destruir os altares em adoração a ídolos. Ele fez isso. Ele consertou o templo, que os antecessores profanaram. Aleluia. Maçonaria infiltrada, sociedade secreta. Eles profanam o templo. Desde então, né? Por ordem de Satanás, amados. Aleluia. Ó. Este tirou os altos, os altares. Ele quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques. E fez em pedaços a serpente de metal. Aleluia. Que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Profanando o templo. Os filhos de Israel queimavam incenso. E lhe chamaram Neustã. Aqueles ídolos lá. Viu o que ele fez aqui? Ele consertou o templo. Que os antecessores estavam profanando. Destruiu os altares de Baal. O Deus Sol. Tirou a sociedade secreta. Como que ele tirou a sociedade secreta? Aqui, ó. Até então, ó. Cadê o que tá escrito aqui? No quarto, né? Até aquele dia, os filhos de Israel, essa sociedade secreta aí, lhe queimavam incenso. Ele é chamado de Neustã. Esses filhos de Israel aqui é a sociedade secreta. Vivia no erro. Vivia profanando o templo. Aleluia. Até aquele dia só, né? Pois ele consertou o templo. Ele reorganizou os cultos. Aleluia. A Bíblia tem contradição, não? Quantos mil anos está escrito isso aqui? E quantos anos tem essa reportagem? É só pegar uma Bíblia antiga, se lê. Essa é João Ferreira de Almeida. É uma das mais vendidas. A Bíblia tem contradição é o homem. Sociedade secreta, anticristo e falso profeta da vida aí. As igrejas levantam templo. Será que é a Bíblia que tem contradição? Vamos continuar. Agora mais um assunto aqui. Mais uma evidência, amado. Ou é coincidência? É fato. Mais um fato aqui. Que a mídia relatou e está escrito na Bíblia. Aleluia. Muito grosso. Ó. Além de homem. Tá meio junto aqui. Além de homem de fé e temente a Deus, o rei Ezequias era estrategista. Usou a fé em Deus de Israel, a fé no Deus de Israel, nosso Deus, o Altíssimo, para unir as tribos da região que naquela época lutava contra o domínio dos assírios, povo de origem babilônica, sociedade secreta. Aleluia. Que controlava o cenário político da região. Controlava o quê? Cenário político da região. Sociedade secreta. Quem que faz isso? Eles. Naquela época aqui. Olha com vários assuntos se uniram aqui. Foi o rei Ezequias que expulsou o povo assírio e declarou a independência de Judá. Vai falar aqui, na palavra. Vai falar aqui. Segunda Reis 18, 5:8. Segunda Reis 18, 5:8. Olha só. Nosso Senhor Deus
de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, ele confiou em Deus, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ou seja, ele não era estrategista? Era a tribo de Judá, não é de Israel. Aí ele uniu todas as tribos. Opa, o rei de Israel aí é poderoso, hein? O Deus de Israel. Opa, vou me unir a ele. Eu vou me unir a ele. Ele reconheceu que Deus é acima de todas as coisas. É o Deus poderoso. Aí Deus honrou isso. Presta atenção. 7. Assim foi o Senhor com ele. Aí Deus foi com Ezequias. Presta atenção. Para onde quer que sai, se conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Síria, o rei Ezequias, e não o serviu. O rei da Síria, daquele povo babilônico, antes de entrar em guerra, eles fazem um acordo, ó, vocês se rendam para não haver derramamento de sangue. Nós vamos derrotar vocês. Foi o que falou aqui o rei da Síria, o rei Ezequias. Só que o rei Ezequias negou esse acordo. Não. Eu tenho o Deus de Israel comigo. O que aconteceu com o rei Ezequias? Venceu. Olha só. Olha lá. E não serviu o rei da Síria. 8. Ele feriu os filisteus até Gaza. Aleluia, presta atenção. Como também os termos dela. Desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Ele é estrategista? Aleluia. Ele venceu a batalha com o rei de Israel, com Deus nosso de Israel. Aleluia. Aqui, ó. Verso 7. E assim foi o Senhor com ele, com o rei Ezequias. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei de Assíria, e não o serviu. Aleluia. Ele não se entregou, Ezequias não se entregou. Aí ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Ezequias venceu a guerra, como está dizendo aqui, ó. Ele declarou a independência de Judá, porque ele estava com o Deus de Israel. Ele é estrategista, é inteligente, sábio. Falou, o quê? Eu tenho um Deus aqui comigo aqui, eu vou servir a ele. O único Deus verdadeiro. Eu vou servir a ele, vai me dar vitória. E Deus deu a vitória para ele. Deu a independência de Judá. Entenderam? A Bíblia entra em contradição, amados? Qual é o homem? Deus não resiste o coração quebrantado. Ezequias era um rei, era um homem. Como todo homem. De início, duro. Coração de pedra. Só que Deus não resiste quando o homem se quebranta. Olha o que ele faz, ó. Olha o que Deus faz que se quebranta. Ele dá a vitória. Quem confia em Deus, ele dá a vitória. Ele dá a vitória. Isso que maravilha, amados.
Eu vou ler mais um comentário aqui da Rede Record, aleluia, para encerrar, meus amados. Essa grande, maravilhosa série de estudos, Deus existe. Espero, amados, que vocês tenham proveito desse evangelho, dessa maravilha de palavra, dessas lições que foi ensinado. Tomam posse disso, amados. Aleluia. Por isso, não venham viajar, não, gente. Não viaja no mundo, não. Não tira, ou seja, melhor dizendo, não tira a tua cabeça da Bíblia. Vive a tua vida assim, lógico. Cada um tem que viver a tua vida. Mas o guia de fé e conduta da tua vida é a palavra. Vocês entenderam? Viva a tua vida. Só que não precisa voltar no pecado. Não precisa essas coisas. Toma cuidado com isso aí. Tem pessoas, senão a maioria, pensa que Jesus morreu na cruz lá, que é para todo mundo ter salvação. Não, mas Jesus morreu para você ter uma chance. Como isso, Davi? Ele lavou o teu sangue lá. Ele pagou todas as suas dívidas. Ele pagou sua dívida. Agora, arrependam-se. Você precisa fazer isso, para você ser salvo. Arrependa-se e entrega a tua vida para Ele. Aí será salvo tu e sua casa. Não pensa, amados, que vocês podem pintar e bordar, não. Jesus deu a vida para mim, vai aproveitar minha vida. Isso não existe, amado. Porta estreita. O que quer dizer porta estreita? Para não ter espaço para o pecado. Ficar focado aqui, ó, em Deus. Tá apertado, não consegue nem virar o olho. É para você prestar atenção em Deus, amado. Por isso que às vezes a gente tem uma série de dificuldades, sabe? A gente não perdeu o foco. E tem pessoas que na dificuldade estão com Deus. E no sossego está lá relaxado. Aí é a hora que Deus entra. Para não perder a tua alma. Por isso, tome cuidado com isso, amados. Olha aqui, ó. A palavra existe. Deus existe. Deus vai dizimar todo mundo. Ele vai julgar. Quem está no inferno já. Quem está no céu, está no céu. Não vai nem vir. Vai eternamente agora. Morreu, acabou, meu irmão. É por isso que eu falo. Se salve quanto antes, meus amados. Entrega a vida para Jesus. Arrepende-se do pecado. E não peque mais. É isso que Jesus pede. Aí ele não vai lembrar dos seus pecados porque ele já pagou a dívida lá. Ninguém vai poder apontar o dedo para você. Satanás não vai poder fazer isso. Porque ele pagou a tua dívida. É isso que é o mecanismo, meus amados. Agora tem pessoas aí que acham que Deus morreu por mim. Eu vou putear, descatear à vontade. Eu vou usar a droga à vontade. Eu vou até estourar. Vou sair com mulherada até. Não é assim, minha gente. Vamos se arrepender, entregar a vida para Jesus e nunca mais pecar. Larga o pecado. Deus, ele não vai lembrar dos seus pecados se você fizer isso. É o mecanismo, é o que tem que ser feito. Aleluia. Toma cuidado com isso, amados. Aprende mais essa lição. Deus existe, amados. Olha, está tudo relatado aqui na Bíblia. Por isso tome cuidado, meus queridos. Não cai na conversa fiada do diabo. Está para roubar, matar, destruir. Tome cuidado. Aleluia. Por isso, meus amados, entrego mais essa pregação a vocês.
peço que Deus abençoe a vida de todos. Aleluia. Que Deus abençoe a cada vida, cada verdadeiro adorador desse canal. Aleluia. Tu e tua casa. Um abraço do tamanho do amor de Deus. Aleluia. É a minha vontade, meus amados. Desse fraco, pobre, humilde pecador aqui. De ver vocês felizes, salvos, seguros. Como? Através do Evangelho. Ensinando o Evangelho. Levando a palavra verdadeira para vocês. Aleluia. Agradeço e uma boa tarde a todos. Aleluia. Glórias e glórias. Aleluia. Aleluia.